Olá pessoal, vamos aguardar o pessoal entrando para a gente começar a live de hoje. Vou colocar o tema aqui para deixar ele fixo. Esperar o pessoal ir entrando. Bom dia quem está chegando. Guardar também Thaís entrar para poder a gente começar a nossa live de hoje do BCM, que a gente vai tratar sobre direitos condominiais dos dias atuais. Bom dia também a quem está chegando. Aguardando Thaís entrar para poder a gente começar a conversar sobre esse tema de hoje. A imagem tá boa, o áudio tá bom. Eu vou verificar só se Thaís está tendo alguma dificuldade de entrar na nossa live de hoje. Paty, se você que está online aí puder saber de Thaís porque ela ainda não entrou, eu agradeço, que eu tô sem conseguir falar aqui com ela. Obrigado. E fica aí já a dica para vocês que tiverem dúvidas, se quiserem fazer questionamentos, se quiserem participar também, discutindo algum ponto específico do seu condomínio, da sua realidade mesmo do dia a dia. A gente está aqui para aprender junto com todos que estão aí também assistindo. Então, casos particulares, situações, a gente vai poder trocar uma ideia aqui e debater realmente. A ideia desse projeto do BCM é exatamente essa, que a gente possa ouvir o que o cliente quer saber, ouvir o que os nossos seguidores, a nossa audiência, que assuntos eles estão interessados em discutir, que enfoque de determinado ponto jurídico eles estão querendo entender, determinada decisão judicial. Às vezes a gente costuma postar na nossa página do Instagram algumas decisões. Então é abrir esse caminho, essa via realmente para poder entender exatamente o que vocês estão querendo ouvir, o que vocês estão querendo debater, para que a gente possa discutir realmente, crescer. A gente no escritório tem uma política de que toda semana a gente faz o que a gente chama de grupo de estudo. E nesse grupo de estudo a gente costuma não ter um tema específico previamente estabelecido, em que a gente simplesmente senta para discutir situações de realidade de cada um. A decisão do processo acompanhado por um advogado, a notícia da semana, uma decisão pontual do STF, como encarar determinado tipo de negócio, determinado tipo de empresa. Então tudo isso a gente costuma semanalmente discutir lá no escritório. Então a ideia dessa live é trazer um pouco dessa nossa discussão interna para o mundo externo, para que vocês possam também participar, fazer parte dessas nossas discussões. Thaís está entrando aí agora para que a gente possa discutir esse tema de hoje. Pronto. Bom dia, Thaís, tudo bom?
Você está ouvindo bem? Doutor? Tô ouvindo bem. Joia. Então, eu estava explicando Pronto. aqui antes exatamente qual é a ideia dessa live, da gente poder ter esse acesso ao pessoal que segue a nossa página, que costuma comentar, curtir, e que eles também sintam-se à vontade aí para trazer dúvidas, para trazer questionamentos, trazer situações específicas e pontuais para que a gente possa debater. Então, eu Uhum. acho que a gente pode começar. É, a ideia, como a gente falou na última live, a gente não quer ficar remoendo o assunto Covid, assunto Sim, pandemia. sim. Obviamente é uma coisa que está na nossa realidade de hoje, que inevitavelmente esse assunto vem à tona em alguma outra pergunta. Mas a ideia exatamente é a gente poder discutir direito condominial como um todo, discutir situações, discutir realidade de casos práticos realmente. E aí eu acho que para a Uhum. gente começar, e aí de começo, de constituir isso, eu acho que seria legal falar um pouco sobre a convenção do condomínio, né? Da Sobre importância da qual convenção a do necessidade condomínio. disso. Então, se você quiser comentar um Tá. pouco sobre isso, Pronto. Então, como eu cheguei agora, deixa eu dar bom dia para o pessoal. Meu nome é Thaís, sou especialista em direito condominial. E como o doutor André falou, estamos vindo hoje aqui para poder falar sobre todos, a maioria dos assuntos que permeiam esse tema, né? Então, começando pela convenção do condomínio, que nada mais é do que o coração do condomínio, né? Todas as diretrizes importantes que vão nortear tanto o síndico, o conselho fiscal, os condôminos, direitos, deveres, tudo isso tem que estar bem escrito, né, bem transcrito na convenção, porque tudo vai partir dela, né? Todos os direitos que os condôminos têm, todos os deveres. Então, vai nortear o síndico a fazer aplicações de multas, porque da convenção nós vamos ter o regimento interno também do condomínio. Eu vou falando tudo, viu, doutor? Eu pode falar. vou dando um aparato geral. Então é isso, a convenção do condomínio vai ter ali todas as diretrizes do patrimônio, do todo, do condomínio, né? Do que tem nas áreas comuns, de garagem, das unidades, dos deveres, dos direitos. Da convenção vai ser formado o regimento interno, que é tão quão importante é a convenção do condomínio. Então, daí a importância, e que muitos não ou não veem isso, ou só vão saber disso na prática, né, doutor, quando precisam de fato fazer alguma aplicação, que vem o quanto a sua convenção ou o seu regimento interno está defasado, está precisando, né, atualizar. E aí a importância de ter uma assessoria jurídica, né, por trás dos condomínios para poder justamente direcionar os síndicos, os diretores, a administração a tudo que deve de fato ter nesse regimento e ter nessa convenção para assegurar tanto o condomínio quanto os condôminos de tudo que ali vai nortear. Se o senhor quiser complementar. A gente trabalha muito com condomínio lá no escritório, então a gente vê na prática muita gente que diz, ah, mas eu não conheço a convenção, ah, mas a convenção foi um documento Isso. que foi feito lá quando o condomínio foi criado, que o pessoal votou porque precisava para poder o condomínio existir, mas nem discutiu, foi o advogado que apresentou uma minuta e a gente aprovou, então a gente percebe muito isso na prática, o quanto os condomínios, não vou falar a palavra desdenhar, mas o quanto os condomínios dão pouca importância no dia a dia à convenção e na Há um hora que documento extremamente importante. exatamente. Na hora que ele precisa daquele aval da convenção, daquele aval do Não regimento, tem. ele não tem, que aí ele resolve, ah, vamos discutir, vamos rever, só que normalmente isso já acontece no meio de um conflito, no meio de uma situação que o regimento estabelece uma coisa, que a convenção estabelece Que a outra, convenção estabelece outra. já era outra, todo mundo já fazia aquilo de outra forma. Outro dia eu estava conversando com um síndico, cliente nosso, e que ele discutia a questão do uso de bebida alcoólica na piscina, que a convenção era Hum, e o regimento que não poderia ser utilizado garrafas de vidro, esse tipo de coisa na região da piscina. Só que ele disse, mas todo mundo usa, todo mundo desce. Eu disse, ó, então a convenção e o regimento de vocês não estão refletindo a realidade de vocês. Se para vocês é importante esse aí tem acesso, que atualizar. atualizar.
Tem que estar condizente com a realidade do que é que acontece na prática. A gente vê muitas... Eu acho que esse é o maior problema, inclusive, que nós vemos na prática, é justamente esse. Convenções e regimentos que são feitos há muito tempo atrás, quando realmente foi construído o condomínio, porque algumas convenções, né, são bem, mas muito antigas, e realmente na prática que eles se deparam com esses grandes conflitos e querem mudar ali e de imediato não dá. Então a importância de se revisar toda uma convenção, de se revisar todo um regimento interno, de ter essa assessoria para poder ter esse amparo, né? Inclusive judicial, que vai poder judicialmente te proteger, aplicação de multas, que é tão importante para o condomínio, né? E aí nós podemos dar inclusive um adentro aí dos condôminos antissociais, quer dizer, hoje nós temos no regimento interno, né? Existe a previsão de multas, multas leves, multas médias, multas, no caso, teor grave. Só que o que muita gente não sabe é que aquele condômino que tem aquele comportamento reiterado, antissocial, pode ser aplicado, independentemente de regimento interno, o Código Civil, e ele pode pagar aí até 10 taxas condominiais, né? Então, e muita gente não sabe disso, né? Inclusive... uma situação muito peculiar nessa situação do condomínio, que é você tá com um condomínio, ele é proprietário da unidade, ele tem os direitos dele reais sobre a unidade, mas ele também precisa seguir regras de convívio coletivo. Então, eu acho que é essa situação que precisa ficar bem clara, bem amarrada para o proprietário, de que ele, beleza, ele é dono, ele tem a unidade dele, mas ele está num coletivo, em algo que... um coletivo. Geral. Então, não é simplesmente, é meu, eu faço o que eu quero. É meu, eu vou ouvir música até a hora que eu quiser, eu vou fazer barulho, eu vou fazer obra, eu vou fazer diversas coisas sem, digamos assim, informar a coletividade, sem precisar seguir as regras da coletividade. Então, eu acho que isso é algo muito pontual que a gente, quem trabalha com essa área de direito condominial, enfrenta no dia a dia. A situação do direito da propriedade com o direito coletivo dos moradores do condomínio. E saber que o direito do outro também é um direito seu. Recentemente, agora, semana passada, até um exemplo, inclusive simples, de um condômino que foi reclamar para a administração que o outro, né, o vizinho dele, estava com o pitbull descendo o elevador, sendo que no regimento interno proíbe, né? E aí fez toda aquela confusão e que realmente tem que usar focinheira, aquela coisa toda, e depende muito de regimento para regimento, sendo que o próprio cachorro dele não estava utilizando. Então, é a falta de conhecimento. Então, quando você pergunta, você leu o seu regimento interno? Você sabe quais são os seus direitos, quais são os seus deveres? Não tem esse conhecimento. E a importância, né? A gente tem que ressaltar muito isso, de principalmente os administradores do condomínio, síndicos e toda a sua diretoria, conhecer de fato a sua convenção, ver se ela realmente está atualizada e o seu regimento interno, ter sim uma assessoria. A importância é o que nós falamos sempre da prevenção, né? Quando você tem uma assessoria jurídica por trás, você trabalha preventivamente, e aí você vai impedir de grandes conflitos irem realmente para o judicial, de tentar resolver de fato administrativamente, porque você está bem amparado, né? Deixar tudo de fato extremamente nos moldes atuais, porque às vezes um exemplo até simples, mas que as pessoas se passam, a questão de garagem. Às vezes no regimento anterior fala que você tem direito a um carro só, e hoje em dia a maioria das pessoas, né, podem precisar de 2 vagas, e aí coloca o carro em área comum. Então precisa ter uma atualização de regimento. A importância de ter sim essa assessoria e de conhecer de fato quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, para não estar aí infringindo realmente no coletivo. Achar que porque você é proprietário de uma unidade condominial, você pode extremamente tudo. Ainda mais agora em tempos de pandemia, de quarentena, todo mundo aí em casa, achando que de fato pode pular corda às 11 horas da noite, as crianças correndo pelo apartamento, né, brincando. Temos que ter o bom senso, né? Nós lá do BCM sempre fazemos muito esse tipo de ponderação com todos os condôminos, em reuniões, em assembleia que participamos, para poder utilizar o bom senso. As pessoas precisam entender, sim, do coletivo. É a sua unidade, sim, condominial, porém você está ali limitado, né, ao direito do outro. Então,
O que estamos, inclusive, tendo muito agora, nessa época, são esses conflitos, né, de vizinho. Pula corda, faz barulho, faz festa na garagem, porque as pessoas estão ali limitadas à sua unidade, né? Não pode usar as áreas comuns. O senhor podia falar um pouco disso, se quiser, sobre o Eu acho fechamento das áreas comuns? de pandemia, né? Já que a gente começou a falar nele, Isso, foi. Indo. na verdade a gente tem particularidades, né? Obviamente a gente tem seguidores de diversos municípios e Sim, o município acabou seguindo uma diretriz específica à utilização dos condomínios, né? A utilização das áreas comuns dos condomínios, o que é que pode, o que é que não pode. A gente acaba trazendo muito da nossa realidade daqui de Salvador, porque é a nossa realidade da nossa sede, do escritório. Então, sim. se eventualmente alguém que estiver acompanhando a nossa De live outro estado. É. pode trazer a realidade também, que a gente discute um pouco. E aqui em Salvador, a nossa determinação foi o de total fechamento de áreas comuns. Então, na verdade, piscina, academia, bar, Academia, salão de festa. festa, todas essas áreas foram bloqueadas, vamos dizer assim, foi impedido o uso dessas unidades, dessas áreas comuns do condomínio, justamente para evitar essa circulação de pessoas. Aí eu queria que você pudesse trazer um pouco também de outras medidas que a gente sugere que os síndicos adotem, medidas que têm esse amparo legal de que ele não estaria cometendo nenhuma violação à lei, o que é que ele enquanto De síndico, cuidados, né? Dentro da. diante Pronto. da fundamentação. Então, tá. Então, além disso aí que o senhor bem pontuou, a questão do fechamento de áreas comuns, como academia, piscina, salão de festa, o que é que nós estamos orientando bem? O principal no condomínio hoje, digamos que pode sim ser um grande proliferador do vírus, são os elevadores, né? Então, assim, o grande cuidado que temos que ter com os elevadores. Então, a orientação, inclusive, que nós passamos, né, amparados aí também por todas as determinações da OMS, foi que o elevador fosse utilizado por uma pessoa ou mesmo as pessoas da mesma unidade condominial, ou seja, a mesma família. Né? Então, ou você entrasse sozinho no elevador ou com alguém da sua família para poder evitar justamente esse contato com os seus vizinhos. Né? Quem puder ir morar em andares baixos pode, inclusive, utilizar de escada, né? Todo esse cuidado, ter álcool em gel em toda a parte de áreas comuns, os condomínios, por exemplo, que têm acesso através de biometria, a orientação foi que fosse retirada a biometria e o porteiro fizesse todo esse controle de quem entra e quem sai no condomínio. Uma outra grande questão que nos questionaram bastante foi em relação a visitas, né? Quem poderia de fato visitar? Vimos, né, a gente lê muito sobre isso em outros municípios, que foi inclusive proibida a entrada de visitantes, né? Em outros eles fazem toda a prevenção, medem temperatura, aquela coisa toda. E para os nossos aqui a orientação é o seguinte: temos que ter muito cuidado, né? Nós não estamos de férias, é uma quarentena. A quem você recebe no seu apartamento, porque você está colocando em risco não só você, como todos, né? Todos que estão à sua volta, todos os outros condôminos. Então, é ter muito cuidado com quem recebe, ver se realmente é necessário, porque não estamos em épocas de ter visitas, né? Então, não é restringir, não é proibir, mas é orientar da real necessidade daquela pessoa que está entrando, enfim, retirar realmente a biometria, os porteiros e os demais funcionários do condomínio estarem com todos os EPIs, estarem de máscara, estarem usando luva quando preciso for, estar passando realmente, ter à disposição deles também o álcool em gel, estar esterilizando maçanetas de elevador, né, portas, com a maior frequência. Então, a higienização de um condomínio é muito importante. E aí, é que eu vou emendando um assunto no outro. Então, quando a gente fala de higienização, né, a gente fala dessa rotatividade, ou seja, o que é que a gente tem que ter consciência, nós, enquanto, inclusive condôminos que somos, né, vai se aumentar os gastos do condomínio, né? O condomínio está ali dispondo de álcool em gel, de máscara, higienizando as áreas comuns,
em muito menos tempo. Então, aí vem aquela questão, né, que muita gente está suscitando. E a inadimplência? E aí, será que porque eu estou na época do Covid, nós entendemos perfeitamente tudo que se está passando atualmente, das dificuldades, de muita gente que realmente teve suas reduções salariais, ou até mesmo estão empresas que estão fechando, entendemos. Só que precisamos também ter consciência que o condomínio, a taxa condominial, ela é de extrema necessidade, ela é essencial. Ela vai entrar justamente naquela essencialidade porque ela depende, né, de um rateio coletivo para poder sobreviver. Então você, quando para de pagar, pode falar. Tem tido muito Pode falar, cliente doutor. questionando, a escola do meu filho deu desconto, não sei o que deu desconto, e por que o condomínio não me dá desconto? Não me dá desconto. Justamente porque, para o condomínio lhe dar desconto, o condomínio precisa cortar despesas coletivas. Então, talvez até como E só aumentou. nesse período, talvez seja rever a necessidade de internet nas áreas comuns, já que as áreas comuns estão fechadas, então pode ser uma forma Sim. de se economizar, rever a questão de TV a cabo da academia, que também é uma fonte de despesa, que também pode ser uma forma de se economizar. Não sei, talvez a periodicidade de limpeza da piscina, dependendo da realidade de cada condomínio, com o baixo uso também a piscina pode durar mais tempo sem precisar de uma manutenção tão frequente. Então, tudo isso são manobras para você tentar economizar, enxugar a máquina do condomínio, para que se possa discutir a necessidade de uma baixa na taxa condominial, de uma redução. Né? Isso. E a Isso. inadimplência tem acontecido bastante, é um problema Muito. já era um problema muito grande e que está sendo mais agravado. Só que o síndico precisa ter esse conhecimento, essa noção de que, mesmo numa pandemia, ele tem a obrigação, enquanto síndico, de cobrar a taxa condominial, de tentar resgatar a inadimplência. O judiciário não está parado, está funcionando. Os prazos estiveram suspensos até ontem, mas a gente já não houve a retomada desses prazos. Então, os processos estão tramitando e, infelizmente, aquela pessoa que não tem condições de pagar condomínio, de viver no condomínio, deve repensar se ela deve ou não permanecer naquele condomínio, ou buscar outras alternativas Isso. para o condomínio. Vamos ver, Travou? funcionário, esse tipo de coisa, pensando numa forma de equalizar isso. Eu acho que você teve algum problema, não eu. Eu acho que foi com a sua conexão, Thaís. Então, quero mandar um grande abraço para ele, que eu vi que ele entrou aí rapidinho. Doutor, você está me ouvindo? Que travou a internet. Eu não sei se foi aqui ou se foi aí, mas O senhor ficou travado para mim. você para mim. Mas vamos continuar. O que a gente estava falando? Não, eu estava aproveitando só rapidinho, eu vi que o doutor Carlos entrou, que é o antigo presidente da OAB Sergipe, eu fui mandar um alô para ele, assim como o doutor Breno Bergson também, que entrou aí. Então é um Tá? prazer. Mas voltando à inadimplência, está conseguindo me ouvir? Sim. Mas voltando e só reiterando tudo que o senhor falou, é exatamente isso. Temos que ter consciência da questão da taxa condominial. É lógico que cada caso é um caso. Nós estamos falando aqui de uma forma bem generalizada, mas existe sim aqueles casos pontuais que devem ser tratados diretamente com o seu síndico e o síndico, por consequência, deve tratar isso diretamente com sua assessoria para verificar a melhor forma, né, desse malabarismo aí que nós temos que ter, porque ao mesmo tempo que existe sim a essencialidade, temos que ter essa consciência da importância desse pagamento da taxa condominial, porque é ela que vai fazer o seu condomínio sobreviver. Temos que ter também o bom senso em alguns casos pontuais que aí tem que ser tratados realmente. Thaís, eu estou achando que o problema da conexão é com a sua internet. Tá me vendo? Eu estou ouvindo. Tá falando? Eu tava falando aqui, só que travou. Mas vamos continuar. Eu acho É que o está quê? com algum problema na sua conexão. A minha Voltou, vamos lá.
tá ótima. Eu tô achando que a do senhor aí que tá ruim. Mas vamos continuar. Falamos de inadimplência, já falamos de convenção, já falamos de regimento. Né? Se alguém, inclusive, tiver alguma pergunta, pode perguntar. Eu só gostaria de pontuar algumas coisinhas que me foi perguntada. Agora recente, que eu acho que é Ah, importante a gente falar, de que a gente tem muita coisa que está normatizada, que está na nossa legislação, que está no regimento, que está na convenção. Mas isso. está muito dinâmica. Então, a gente tem muita coisa que vai acontecer que não está previsto. E você falou uma palavra que eu acho que é muito chave para quem trabalha com condomínio, que é o bom senso. Quem for administrador de condomínio, quem for síndico, quem trabalhe como porteiro, como zelador, quem convive em condomínio precisa ter esse bom senso. Eu acho que esse bom senso é uma palavra muito importante nessa seara de condomínio, porque a dinamicidade da vida, a gente tem mudança de todo dia. Ninguém, há um ano atrás, nunca poderia imaginar que estaríamos vivendo essa situação agora de coronavírus, de isolamento, de cidades inteiras paradas, de pessoas, já cidades até brasileiras estabelecendo lockdown, que ninguém pode sair de casa, que tem que ficar preso em casa. Então, são situações que inimagináveis. Então, eu Isso. acho que a gente precisa evoluir e sempre ter esse bom senso do bom senso específico. Eu estou vendo aí uma pergunta já, Marina está mandando para a gente, que é até uma questão que a Pode gente postou perguntar, pode ontem, responder, que doutor. é Foi. Airbnb em condomínios. A gente, coincidentemente, ontem teve até uma decisão favorável do processo que a gente acompanha aqui em Salvador, que foi exatamente essa a situação discutida, né? Que foi uma moradora de um condomínio de casas próximo à praia, que não reside mais na cidade, mas não quis se desfazer do seu imóvel. E decidiu locar o seu imóvel por temporadas através de sites como Airbnb, como diversos outros nessa mesma temática. E ela começou a fazer locações de fim de semana, de 5 dias, de uma semana. E o condomínio resolveu questionar ela, dizendo que ela estaria desvirtuando a A natureza da unidade, finalidade, né? a finalidade dela condominial de residência para uma finalidade Comercial. que ela estaria transformando a unidade dela num hotel, numa pensão. Começou a ter problemas específicos com os Os locatários dela. hóspedes. Ela nos procurou para que fosse levar isso ao judiciário para poder garantir o direito dela de locar. E quem quiser também pode até buscar aí na nossa página, a gente fez uma postagem ontem sobre isso, e o juiz entendeu que era direito dela, que a locação por temporada é um tipo de locação, sim, que é direito do proprietário locar o seu imóvel e que isso não se confunde com a utilização do imóvel dela para fins comerciais de hospedaria, de hotel, de pousada, esse tipo de coisa. Que o fato dela alugar por temporada não transforma o imóvel dela no hotel. E garantiu que ela pudesse, sim, ter esse vínculo através de sites oficiais e sites de aluguel, obviamente tendo que seguir os regramentos da Convenção do Regimento, de informar quem é a pessoa que está alocando a sua unidade, quem é a pessoa que vai ficar, quantos dias vai ficar, quantas pessoas. Então, esse tipo de cuidado, obviamente, ela deve seguir, porque está previsto no regimento do condomínio, mas, em compensação, o direito dela de proprietária de locar por temporada foi garantido através dessa decisão. Foi uma decisão, pelo que eu sei, aqui na Bahia, inédita. A gente tinha um caso já no STJ discutindo situação semelhante, A mas eu não legalidade, é isso. Ainda não tenho a resposta. isso, de outra situação aqui na Bahia. Então eu achei que foi bem interessante, porque principalmente a gente que mora aqui na Bahia, perto da praia, perto de pontos turísticos, locais que costumam fazer eventos, carnaval, São João, a gente tem muito essa cultura do turismo e muita gente realmente se utiliza de seu imóvel como uma fonte de renda na locação, na utilização, como um plus, digamos assim. Então, eu tenho milhares de amigos que têm casas no litoral norte, aqui próximo de Salvador, e que durante E a que se parte de utilizam disso, né? focam, inclusive com Aí, a ação, mantém o imóvel durante o ano, que o valor daquele período locado permite que eles não tenham custos adicionais no imóvel e possam usufruir com aquilo que eles receberam da locação.
Agora eu me interrompi. E com esse questionamento, né, e com toda essa questão, nós voltamos, querendo ou não, olha que interessante, nós voltamos à necessidade de ter isso de forma clara, aonde? No regimento interno do condomínio. Então, se você tem um regimento interno que tem essa previsão, já vai, de certa forma, lógico, barrar aí ou amenizar todo esse conflito. Então, é o que nós reiteradamente pontuamos, né? A necessidade de uma assessoria para fazer, sim, uma atualização no seu regimento interno, principalmente de tantos condomínios que temos no nosso estado, na nossa cidade, né? Que são beira-mar, né? E que se utilizam realmente desses imóveis para poder viver, inclusive, o resto do ano, né? Vive da temporada do verão. Então, olha aí de novo, né? Em outro assunto, em outro contexto, e volta à mesma necessidade. E até falando disso, voltando também a esse ponto, a questão de que o próprio dinamismo da vida, a gente vai tendo alterações, não é isso? Então, por exemplo, Sim, alguns condomínios que não tinham academia e que utilizaram uma área, construíram um anexo para fazer uma academia, porque há 10 anos atrás ninguém utilizava academia no prédio, não era algo comum. Prédios que utilizaram áreas, principalmente os prédios mais antigos, que tinham aqueles playgrounds enormes, vazios, sem muita coisa, e construíram uma piscina, construíram uma churrasqueira, construíram um parquinho. E tudo isso vai precisar dessa regulamentação. Quem pode usar, quem não pode, pode sim. comprar, não pode fazer festa ali, não pode. Então, são questões que precisam ser discutidas internamente no condomínio e precisam, sim, constar do regimento e da convenção. É, talvez, né, essa época agora que todos estamos vivendo de pandemia, estamos vendo algumas coisas que precisam de fato constar, como o senhor mesmo falou, são a situação que vivemos hoje ela era inimaginável, né? Não tínhamos realmente como prever, mas agora que estamos nela, é até um alerta, né? Principalmente aí para os síndicos e administradores, do quanto temos que colocar no nosso regimento. Aí eu entro até numa outra questão que seria agora as situações de urgência que temos dentro do condomínio e que são resolvidas com assembleias. Né? A assembleia, né, na nossa legislação, ela tem que ser feita de uma forma presencial. Né? Não temos ainda nada específico e que venha autorizar ou desautorizar a questão de assembleias virtuais. Então, é uma outra, né, é um outro questionamento. Se na sua convenção existisse de fato essa previsão, né? Você poderia, por exemplo, ter uma assembleia virtual. E que não é só na época de pandemia que isso poderia ser cabível, né, doutor? Seria em outras situações. Então, nós voltamos à mesma premissa da importância de ter ali todas as diretrizes específicas, né, que podem, inclusive, facilitar o gerenciamento de um condomínio. Então, as assembleias virtuais, por exemplo, é um outro caso. Pode complementar. Condomínios que estejam vivendo esse dilema nesse momento, para ter 100% de tranquilidade de que aquela decisão não venha a ser questionada lá na frente, estão precisando se valer do judiciário, porque hoje, como a gente não teve Justamente. situação até agora, nós não temos uma entidade reguladora, digamos assim, dos condomínios que possa estabelecer uma norma infraconstitucional, infralegal, para poder ser aplicada aos condomínios. Então, como a gente não tem essa unificação, essa unidade, caso a caso está sendo apreciado, principalmente pelo Poder Judiciário. Então, precisa de uma assembleia urgente para determinada situação. Temos que ver primeiro qual é a situação de urgência, porque existem situações de urgência Realmente é urgência. que sozinho pode deliberar, então que a lei permite que ele faça. Então, obras de urgência, alguma situação de um imóvel que está prestes a ter algum problema estrutural, o síndico não precisa dessa autorização da Assembleia, ele pode sim fazer a obra, fazer a reforma. Obviamente, a gente sempre aconselha que a Assembleia seja feita para que o síndico esteja resguardado, para que não venha a ser questionado lá na frente. Sim, Mas existe essa possibilidade também, em último caso, de ser levado ao judiciário. Está uma situação de que eu preciso de uma assembleia, essa assembleia não pode ser realizada, então ele pode realizar de alguma outra forma, fazer uma coleta de assinatura daquela deliberação e levar para ser homologado no judiciário, é uma possibilidade. Ele pode pedir uma autorização ao judiciário para tomar determinada decisão sem precisar do amparo da Assembleia, também é outra possibilidade. Então, milhares de possibilidades vão acontecer.
Mas, se houvesse essa previsão já no regimento, na convenção, ele estaria já tranquilo de que aquela deliberação dele poderia ser aprovada ou não em assembleia virtual, que a gente hoje não tem nada que Nenhuma garante. previsão legal, né, específico. Exatamente. O senhor falou outra palavrinha importante aí, que agora, nessa época de quarentena e de pandemia, está se valendo muito, que são obras, né? Temos que estar, então, bem antenados e estamos resguardados pelos decretos municipais. Temos que ter essa consciência. O que acontece? A suspensão das reformas, elas dependem de muitas decisões, né? No nosso de Salvador, nosso município, inclusive eu peguei algumas também no Distrito Federal, Santa Catarina, as obras elas foram suspensas. Então existe de fato a proibição de obras nesse período, com exceção, lógico, das obras tidas como emergenciais, né? Então o síndico ele está aí, ele pode inclusive deliberar sobre isso, ele pode de fato sim barrar uma obra, né, que alguém resolveu reformar o apartamento em plena época de quarentena, né? Então isso sim está suspenso, mas temos que ficar aí realmente ligados para poder ver qual é o decreto do seu município, né? Nós estamos falando aqui em relação à Bahia e eu citei DF, Santa Catarina, porque realmente eles suspenderam também. Outra questão importante e que algumas pessoas também me perguntaram é sobre, nós falamos sobre a redução de taxa condominial, mas tem muita gente também perguntando sobre renegociação de contrato de aluguel, né? Contrato de aluguel não é o síndico que vai deliberar, né? É o proprietário do seu imóvel. Então, não tem que... As pessoas têm que saber essa diferença, né? Você está realmente dentro de uma unidade condominial, né? O síndico, que ali é a autoridade máxima nesse caso, né? O síndico e seus diretores. Mas se você é locatário, então é diretamente com o proprietário do imóvel. E essa renegociação de contrato de aluguel é o que eu falei novamente, vale muito do bom senso, né? As pessoas, eu não estou falando que foi o caso de quem me questionou, mas algumas pessoas estão se valendo, e nós sabemos disso, dessa época de pandemia e quarentena para poder realmente deixar de adimplir todas as suas contas, né? Então, essa questão de renegociação de aluguel, o locador, ele tem o direito, no caso, de questionar, mas o locatário, por exemplo, ele pode sim entrar com uma ação de despejo, por exemplo, né? Então, temos que ter muito esse cuidado, não se valer apenas disso, é como eu venho ressaltando, depende muito do caso a caso, para poder se valer dessa renegociação ou não, né? O senhor quer pontuar alguma coisa em relação a isso, doutor? Essa distinção, muitas vezes o direito condominial, por ele trabalhar com o dia a dia da pessoa, com aquela realidade do dia a dia mesmo, as pessoas misturam muito as coisas. Então tem gente que o condomínio é a relação de consumo. Então essa questão do valor do condomínio, eu quero pagar menos porque minha escola está pagando menos, me deu desconto. Isso, todo mundo deu desconto, porque condomínio não, né? Não existe essa relação de consumo. O condomínio nada mais é do que uma reunião de pessoas com o objetivo de viverem ali coletivamente, em comunidade, dentro daquelas regras estabelecidas por essas mesmas pessoas, obviamente dentro de limites legais, mas que elas, ao ingressarem no condomínio, ao adquirirem a unidade, elas têm que aceitar todas as determinações anteriores de assembleias, de regimento, de convenção. E se quiser fazer uma alteração, deve levar isso para a Assembleia, para que a Assembleia possa deliberar. Não é algo, não, porque isso foi aprovado quando eu não era morador daqui. Infelizmente, quem entra adere às regras que estão vigentes. Se ele não quer aderir, ele tem que ter, no momento da compra, o cuidado de verificar o regimento, de verificar a convenção para saber quais são as regras que vão nortear a sua relação com o seu condomínio. A gente vê muito isso na questão da obra, dos horários de obra. Condomínios que estabelecem que tem que parar para o almoço, condomínios que estabelecem que não tem a necessidade de parar para o almoço, começa 8, começa 9, vai até 5 da tarde, vai até 6 da tarde. Vai até 6. Cada um é uma realidade que vai estar estabelecida na convenção, no regimento, e que quem chega ao condomínio automaticamente está aderindo àquilo, está entrando no condomínio ciente das regras vigentes e sabendo que tem que respeitar aquelas regras. E naquela questão, mas no meu condomínio que eu morava anteriormente era feito de tal forma,
né? Por que nesse assim? Como que se fosse algo, de fato, é rígido, né? Então, uma coisa que é muito bom e é muito importante seria, no caso, a discussão junto com o seu jurídico do seu regimento interno para todos os condôminos, né? Fazer de fato uma consultoria jurídica nesse caso, de leitura mesmo do seu regimento, da sua convenção, para todos ficarem cientes do que pode, do que não pode, do que tem limites, quais são os limites, né? E, inclusive, ter nesse ponto a avaliação de uma atualização, que é o que viemos sempre, batemos muito nessa tecla, né? Para poder prevenir de futuras demandas, né? Judiciais e até extrajudiciais mesmo. Quando você está realmente bem resguardado, quando você está bem protegido, né? Quando o seu regimento e a sua convenção ela realmente está redondinha, como nós falamos, você está ali totalmente protegido de várias coisas e vários danos que você pode vir, né, a ser embutido. E lembrando que a Assembleia é soberana, né? Então, quando os condôminos estão reunidos, eles podem alterar a convenção, eles podem alterar o regimento, obviamente, indo às determinações da lei com relação a quórum, com relação à quantidade de votos, a quem pode votar, quem não pode, esse tipo de coisa. Isso. Mas a reunião dos condôminos, ela pode alterar, inclusive, a natureza do condomínio. Eles podem resolver que aquilo deixou de ser um condomínio residencial e passou a ser um condomínio comercial. Obviamente vai ter que seguir outros regulamentos. Ou até misto, né? Como temos alguns, inclusive lá no BCM Advogados, temos condomínios mistos, que são residenciais e comerciais, então tem que fazer essa adaptação também desse regimento. Né? A Assembleia pode deliberar tudo, ela pode alterar tudo. Então, essa necessidade, essa consciência do condômino de que ele pode, desde que os outros também concordem, desde que ele consiga convencer os outros. E a gente sempre tem situações particulares, específicas de condomínio no nosso dia a dia, de questões simples que você faz, mas isso é tão simples, do tipo, pode ou não pode fechar a varanda com fechamento de vidro? Com os reiki, né? Fecham muito com reiki também. Qual é o padrão? Qual é o padrão? Colocar pastilhas na parte de fora da minha varanda. Colorir varanda. A pastilha que existe na minha varanda. Então, todas essas regras têm amparo na lei, no Código Civil, e elas devem também encontrar algumas autorizações ou não na Convenção do Regimento, e se não houver deliberação de Assembleia, vai sentar, vai se discutir se pode ou se não pode, porque, por exemplo, um condomínio de 20 anos atrás não era uma realidade se fechar a varanda com os vidros. De um condomínio, isso. As redes de proteção para criança também, eu lembro quando eu era criança, os prédios colocavam grade nos apartamentos. Proteger as crianças era com grade, não era com tela. Então, são coisas... E até para animais, né? Porque nós já tivemos, inclusive, podemos criar animais em apartamento, então essas redes também podem para poder proteger os animais. Então, essas mudanças constantes. Quantos animais? Porque tem unidade, tem condomínio que estabelece que só pode ter 2 bichos de estimação, 1 bicho. E a gente tem realidade de gente que cria 20 cachorros em casa, 10 cachorros. Isso. Então, tudo isso é um dia a dia de quem trabalha nessa área de condomínio, né? Sim. Então, daí a importância de realmente estar bem antenado com tudo que pode e que não pode, para depois você não ser culpabilizado por estar realmente infringindo alguma norma, sem sequer saber, né? Como foi o caso que eu comentei logo no comecinho, do condômino que estava com um cachorro que não podia usar a focinheira e reclamando do vizinho que o dele estava, né? Então não sabia que o próprio cachorro, por não ser um pitbull, também se enquadrava no mesmo parâmetro, né? Cachorro de médio porte no regimento interno do condomínio dele não podia, né? Então é isso, a importância de realmente estar ciente com todas as diretrizes que permeiam ali, que estão norteando a sua unidade condominial e o todo, né? A importância de participação de assembleia, o que nós vemos muito quando vamos para uma assembleia, é que as pessoas, elas não acham importante, elas não têm essa consciência do poder de voto dela, do poder de voz dela, né? O quão importante é participar de assembleias, é estar ali dirimindo os seus direitos, o direito do outro, os limites, né? A importância. Então, as pessoas tinham que ter um pouco mais de consciência. E depois vai reclamar, né? Ah, mas eu não sabia. Ah, mas como assim? E quem está na Assembleia é que vai poder votar e realmente dizer como é que vai ser regido agora. Né? Então, é importantíssimo. Pode continuar, doutor, desculpa.
criar as regras do condomínio, né? Na Assembleia que essas regras são criadas, as São particularidades criadas. de cada realidade, elas são avaliadas nessas assembleias. E que muitas vezes as pessoas não querem participar e depois querem reclamar, querem questionar, mas eu não concordo, não, não pode ser assim. Esse direito de voto ele deve ser exercido na Assembleia. O condômino deve estar presente, deve ter o direito dele de voto, obviamente, se tiver adimplente, que é o que determina a nossa legislação. Então, se ele Sim. ele também não tem esse direito de voto, mas a legislação, em regra, fala do direito de voto, né? Em tese, ele pode estar presente, ele pode ouvir. Ele pode estar presente, ele pode estar ali, né, participando, até porque, às vezes, a pessoa, como eu bem pontuo nas assembleias, ela não está inadimplente porque ela quer, então ela pode estar naquele momento ali inadimplente, mas depois ela vai, né, adimplir os seus débitos e vai poder votar e já está participativa, já participou, já sabe o que está acontecendo, fica muito mais fácil para poder embasar o que ela quer, né, que seja votado como regra ou retirado. Então, temos que dar mais essa consciência para os nossos condôminos da importância da participação da Assembleia. Né? Como bem a doutora Letícia está falando aí, a assessoria jurídica ela é fundamental, né? Mas, infelizmente, as pessoas só procuram quando realmente já está com algum problema aí para resolver e não tem a consciência, né, que o preventivo, que você se prevenir de tudo isso, da importância de ter assessoria, vai te resguardar, né, de todas as demandas que podem surgir. Com certeza. Essa visão de que, na verdade, hoje em dia, por mais que você tenha esse conhecimento globalizado, por mais que você entenda de tudo um pouco, tem coisas que vão além do conhecimento do síndico, do administrador. Então, que é importante você ter assessoria, você ter Doutor Google não resolve, gente. Em determinadas obras, em determinadas áreas, para que possa surtir um efeito, possa melhorar a inadimplência, possa melhorar a questão dos regulamentos do condomínio, possa legalizar, às vezes, e a gente tem uma realidade aqui em Salvador muito grande de condomínios que não tem regimento e não tem convenção e simplesmente não tem CNPJ, não podem executar judicialmente, não podem ter uma conta no banco, eles dependem do síndico, conta em nome de empresa, de administração. Então, isso tudo são coisas que a gente percebe que podem ser ajustadas com esse cuidado, com esse dia a dia mesmo da assessoria, do advogado, do contador, do administrador também, que pode trazer inovações. Você tem que ter uma boa equipe com você, né? Para toda a gestão, para ela poder dar certo. E o condomínio, ele é uma empresa, né? A gente tem que ter uma boa equipe de gestão administrativa ali, seja como o senhor bem pontuou, a questão de um contabilista, os administradores e uma assessoria, né? Não o filho da vizinha, o filho... Tem que ter realmente alguém ali especialista para poder te proteger, né? Se as pessoas de fato tivessem tal consciência, nós não teríamos tantas demandas de extrema urgência por falta apenas de conhecimento. Que o que mais acontece é isso, né? Com certeza. Não, essa área é muito peculiar. Ao mesmo tempo que as pessoas acham que é muito simples, a legislação realmente não é uma legislação muito complexa, mas é uma área que a gente tem muito dinamismo de coisas que mudam, de que alteram, de realidades, de coisas pontuais de cada situação, de cada condomínio. A gente tem condomínios, aqui em Salvador mesmo, a gente tem uma realidade de determinados bairros da cidade, que são bairros em que 90% da população é de idoso. Um condomínio, na sua maioria de idoso, vai ter um objetivo muito diferente de um condomínio de apartamentos menores, de jovens iniciando carreira, que não tem família ainda, não tem filhos, não estão casados. São focos diferentes, são formas de entender a realidade diferente. E muitas vezes as pessoas querem simplesmente jogar no Google, pegar um modelo de alguma coisa e achar que aquilo vai ser aplicado em todas as realidades. Mas uma coisa que foi bem interessante que aconteceu de atualização, assim, que as pessoas, como o senhor bem pontuou, acham que é uma matéria simples, né? Foi muito importante quando tivemos, de fato, a mudança que agora podemos penhorar, né, o seu imóvel. Então, assim, eu vejo, inclusive, em alguns processos e que a outra parte vai e peticiona falando que não pode penhorar por conta de taxa condominial, é o único bem, é bem de família. E olha aí, pode ser penhorado sim. Então, a sua inadimplência
vai gerar possivelmente sim uma ação judicial e você pode de fato perder o seu bem. Você pode perder o seu bem imóvel. E não é porque é o único e é de família que não vai ser mais penhorado, né? Né, que seriam as dívidas do IPTU e as dívidas da própria taxa condominial, que são o que a gente chama de próprio. São dívidas que estão acopladas ao imóvel. Então, o imóvel serve de garantia para o pagamento. Imóvel é garantia. Então, é uma coisa que na prática acontece bastante. Tanto de pessoas perderem seus imóveis, quanto de outros acabarem arrematando imóveis Arrematando o imóvel. dos valores de mercado em situações de inadimplência condominial. Então, é algo que todo proprietário de imóvel em condomínio deve ter cuidado. E também outra situação que a gente também se depara muito é o condômino querendo questionar, mas eu não moro no imóvel, eu uso para locação e agora ele está vazio, eu quero pagar menos condomínio porque eu não estou usando. São coisas que não existem, porque, na verdade, para ele conseguir locar aquele imóvel com um preço justo, com um preço que ele entende o valor devido, o condomínio precisa estar funcionando. O locatário Em perfeito estado. vê que o imóvel está limpo, e vê que as áreas comuns estão limpas, que o elevador funciona, que existe um porteiro ou não. Mas isso tudo agrega valor ao imóvel dele. Então, esse tipo de argumento de mas no imóvel vazio o condomínio deve ser menor, infelizmente, na prática, isso não tem como existir. Porque ele está vazio hoje, mas daqui a um dia ele pode estar ocupado, daqui a 2 dias, daqui a um mês. Então, é do negócio. Quem quer ter o seu imóvel para fins de locar, de receber valores dessa locação, precisa estar em dia com o condomínio, precisa estar com seu pagamento normalmente como qualquer um que esteja morando ou não. A gente tem até casos lá no escritório de construtoras que no início da constituição do condomínio elas tentam emplacar isso, né, de botar na convenção de que enquanto os imóveis forem da construtora X, Y, Z, o valor do condomínio será reduzido. E que a gente já tem diversas decisões judiciais derrubando isso. Porque, na verdade, naquele momento em que o condomínio foi constituído, muito provavelmente, a construtora é detentora de muito mais do que 50% das unidades. Então, ela consegue sozinha aprovar todas as regras, e uma regra que exclusivamente vai beneficiar ela própria, e que, apesar de estar na convenção, é algo plenamente discutível, é algo que pode ser levado ao judiciário para se questionar essa validade. Por que aquela unidade tem essa particularidade? Porque ainda, em nome da construtora, essa construtora, para vender essa unidade, vai precisar de tudo que o condomínio está oferecendo. Ela não vai conseguir vender se a piscina estiver suja, se o elevador estiver quebrado. Sim. Tudo isso. E aí, alguns questionamentos, eu queria só voltar rapidinho a parte de taxa condominial de valor e inadimplência, como o senhor bem pontuou assim, não nesse caso específico, né, da taxa condominial ser mais baixa. O que nós temos também? Temos condomínio que não oferecem tanta infraestrutura em termos de áreas comuns e que a taxa condominial é lá em cima. E o que muita gente não sabe é que a taxa condominial lá em cima ela pode ser advinda também da inadimplência. Então, quando você tem, aí nesses casos, né, que a inadimplência, que a taxa condominial está muito alta devido à inadimplência, quando você tem um bom trabalho extrajudicial, no caso dessas inadimplências, você consegue, por exemplo, fazer acordos com a maioria dos condôminos que estão inadimplentes e o condomínio voltar a ter, né, um balancete positivo e, quem sabe, até haver deliberação em assembleia para a taxa condominial baixar. Então, a importância, novamente, aí, de uma assessoria preventiva é isso, é verificar quais são as lacunas que estão existindo aí no seu condomínio para poder, essa taxa condominial, que porventura pode estar alta devido à inadimplência, fazer todo um trabalho extrajudicial, fazer acordos com os inadimplentes, né? Verificar qual, de fato, é a melhor forma de pagamento, usar do bom senso para que essas pessoas que hoje estão inadimplentes conseguirem, de fato, pagar, né? Voltarem um dia a ser adimplentes e a taxa condominial diminuir ou até mesmo melhorar as áreas comuns do seu condomínio. Um condomínio que não tem parque, por exemplo, para crianças, poder ter esse parque, né? Ver a instalação de uma piscina ou não, ou de um quiosque para churrasqueira. Então, as pessoas têm que ter, de fato, a consciência da importância, primeiro, do pagamento dessa taxa condominial, porque ela é o que vai fazer o seu condomínio sobreviver e fazer você ter mais lazer na sua própria área de moradia, né? Esses que têm a inadimplência muito alta, tentar realmente ver com seu assessor, com
com sua consultoria jurídica, se não seria um caso de fazer, por exemplo, mutirões. Lá no escritório, por exemplo, nós fazemos, né, doutor? Mutirões de acordos para poder essa taxa condominial ela poder voltar ao que era antes, né? E as pessoas, de fato, têm suas... Pode falar. Coisa que eu acho muito importante a gente fazer na adimplência também, que a gente vê muito na prática, é também nesses mutirões você também não dá um excesso de desconto, um excesso de benefício. Isso. Justamente para você não acabar desestimulando o adimplente. A quem paga direito, né? A quem consegue pagar na data. Vejo que daqui a 4 meses vai ter um mutirão e que eu vou pagar o mesmo valor que eu pagaria hoje daqui a 4 meses, então é o tipo de coisa que não vale a pena. Então, não. É por... o condomínio tem que ser bem resistente, de não dar tanto desconto. Não retirar juros, não retirar multa. Prazo, vai parcelar, esse tipo de coisa. Mas isso acaba tendo o efeito contrário, de estimular a inadimplência. O que nós vemos na prática, ainda bem que não é isso, né? Porque geralmente trabalhamos com condôminos que têm essa mesma linha de pensamento, então assim, os juros não são retirados, não é retirado multa, mas existe sim aquele caso a caso de verificar um parcelamento, né? E sim, ter esse extrajudicial também é tão importante quanto o judicial para termos aí um fator mais positivo para o condomínio. Então, existem, na verdade, né, doutor, várias nuances que uma assessoria, que uma consultoria jurídica, ela pode fornecer para o condomínio, que não só ações judiciais, é o dia a dia, né? A importância de estar ali dirimindo tantas demandas internas que o condomínio dispõe. Então... O principal, inclusive, está fora do judiciário. A gente faz o máximo para não precisar ir ao judiciário. Não precisar ir ao judiciário, né? Então, eu acho que é isso, né? Nós falamos da importância do Covid. Quer continuar? Exatamente, eu ia dizer que era isso mesmo, porque a gente já está chegando no horário e infelizmente... no horário, né? Como se alguém ainda tiver alguma dúvida, quiser mandar qualquer questionamento para a gente, tanto para o meu direct quanto para o direct do BCM Advogados, né? Doutor André também está aí para poder responder. Estamos à disposição, né? E acho que vamos trazer aí ao longo dessa quarentena aí mais temas nesse sentido e em vários outros. O BCM está fazendo essas lives agora constantemente. Eu acho que essa semana deve ter outra para quem aí está nos ouvindo. E quem quiser, inclusive, dar sugestões de temas que querem ser aqui discorridos, pode mandar também. E é isso, estamos à disposição. Espero que tenha elucidado várias questões aí para vocês em relação a direitos condominiais. E muito obrigada, doutor, aí pelo convite. Eu que agradeço pela participação, por todo mundo que acompanhou também a live. Como eu falei no início, até antes de você chegar, é uma ideia nossa tirar do BCM aquelas nossas discussões internas e trazer nessas lives. Então, a gente costuma tentar para discutir, para ver um caso específico, para ver uma decisão específica, e essas lives, na verdade, permitem que a gente possa externar um pouco essas nossas discussões. Agradecer a todo mundo que acompanhou e dizer que a gente está à disposição para questionamentos, podem mandar para a gente sugestões de temas, tudo isso. Tá ok? Obrigado. É isso. Tchau a todos, muito obrigada, gente. Bom dia. Tchau. Tchau.